noite. Tudo bem com vocês ou não? Tamo junto. Vocês querem autogoverno? É o nome do negócio que vocês vieram buscar? Autogoverno. Autogoverno começa quando você descobre que você não precisa se curvar. Como assim, me curvar? Eu já fiquei buscando bastante a lógica de Deus ter criado o homem e não ter falado para ele liderar nenhum outro. Por que nós temos líderes? Nós temos líderes em todas as frentes da nossa vida. Se você deixar, você vai ter de tudo, porque você não lidera a sua própria vida. Imagina um mundo com 7,8 bilhões de pessoas, e essas 7,8 bilhões de pessoas liderando a própria vida. O que ia precisar? Você acha que ia precisar de quê? Eu vejo, por exemplo, numa terra onde pessoas estão passando fome. Se a pessoa lidera nela mesma a questão da produção do alimento, ela ia usar a terra. Pessoal aí atrás, fecha a porta aí para mim. Obrigado, por favor. E aí o que acontece? Eu vejo pessoas pobres com terra. E aí você pergunta, por que não tem uma mandioca plantada no chão? Por que não tem isso? Falta de autogoverno. Ela prefere culpar alguém por não ter essa coisa lá, mas ela não toma as providências. Ela fica esperando o governo, por exemplo, investir em educação, mas ela não aproveita a oportunidade de ter a internet liberada, né? Se você estivesse na China, por exemplo, você não ia poder estudar o que você estuda aqui. Nós não temos autogoverno para investir em nós mesmos. Nós recebemos o investimento do governo, recebemos a notícia do governo. Eu não sou anarquista, nada disso. Só que a gente fica o tempo inteiro sendo doutrinado, liderado, e a gente se submete uma vida inteira pelo que os outros acham, não pelo aquilo que Deus tem certeza sobre nós. Então tem um negocinho que mexe comigo. Eu não ando pelo que falam de mim nas notícias, nem as pessoas que gostam ou que deixam de gostar de mim. Isso não serve de parâmetro para mim, nunca. Na verdade já serviu, já sofri bastante. Até que eu comecei a entender poderosamente que princípio é esse que eu estou falando hoje, que é o autogoverno. Então se a pessoa me critica, na hora eu agradeço, porque ela está trabalhando para mim. Se a pessoa falar bem, ela está trabalhando. Se ela falar mal, ela está trabalhando. Por quê? Porque com autogoverno eu sei o que fazer com essa energia. Quem não tem um autogoverno pleno, alguém critica, essa pessoa fica de cama. Ah, Pablo, a gente não tem a inteligência emocional que você tem. Pior que você tem, só não está configurada. Olha o que eu acabei de falar. Você tem essa energia, só que ela não está configurada. O que significa essa energia estar configurada? Ela conseguir interpretar, ser convertida e canalizada da forma correta. O autogoverno, então, você tem vontade de comer alguma coisa. Se você tiver com problemas emocionais, você vai comer muito mais. Você já percebeu isso ou não? O autogoverno não é forçar o seu intestino a não comer. É você resolver seus problemas emocionais para não ter que comer, para não descontar ali. Porque o que você está comendo não é comida, são emoções que você não digeriu. Então quando você começa a desenfrear na alimentação, por exemplo, é a mesma coisa de você vomitar e ficar comendo vômito. Ah não, Pablo, que nojeira. Mas é isso que você tinha que sentir, esse mesmo nojo das emoções mal resolvidas. Então vamos lá. Se você resolve essas questões, você não vai descontar na comida. Se você resolve seus problemas emocionais, você não vai descontar nas pessoas. Se você de fato resolver essas questões, você vai demonstrar para você e para o mundo que você tem autogoverno. Alguém te irrita, você vai anotar o primeiro código pesado assim, ó. Se alguém me irrita, eu sou escravo dessa pessoa. O dia que eu descobri isso, a pessoa para me irritar, ela tem que ser grande, maior do que o planeta. Quem é a pessoa que te irrita? Aquela que tem sua senha. Você já percebeu que se alguém, um mendigo parar na rua e falar, um mendigo ou qualquer pessoa, o próprio mendigo, olhar para você na rua e falar assim, ô mendigo, o mendigo te chamar de mendigo, você importa? Você fala, não, você está pior que eu aí, eu não estou nem aí que você está falando. Você não importa, mas a sua mãe, se ela virar para você e te falar assim, ô mendigo, aí você, o que você está falando isso para mim? Você fica doido, porque a pessoa tem 100% da sua confiança. Onde está o segredo do autogoverno? Vocês querem saber ou não? Já está há milênios escrito na palavra. Maldito o homem que confia no outro. Em quem que você confia plenamente? No Senhor. Quem que tem autorização plena para falar no seu coração? Só o Senhor, os demais não têm esse espaço. Ou melhor, não deveriam ter.
caso você assuma o autogoverno depois de aprender isso, você tem que começar a fazer o handover, que é pegar o bastão da sua vida. O seu bastão, muitas vezes, você é casado ou tem algum tipo de relacionamento, você deixa a pessoa controlar você emocionalmente. Eu lembro quando eu conheci a Carol, há 18 anos atrás, que é minha esposa, minha única namorada. Eu lembro muito bem, ela falava, não, mas se você morrer eu morro. Eu falo, tem alguma coisa errada na sua fala. Parece que você está demonstrando carinho, parece, mas tem alguma coisa errada na sua fala. O que tem de errado? Eu amo você. Eu falo, pois é, lembra de se amar primeiro, senão você sempre vai cobrar uma coisa de mim e vai ficar faltando alguma coisa aí. A relação que a gente tem humana, ela não pode depender do outro. É um jogando por cima, é transbordando amor um para o outro, não um cobrando um do outro. Não existe uma relação saudável desse jeito, nem de amizade. Quando eu vejo uma pessoa, tô com ciúme, eu corto. Não, você já está com ciúme, eu vou te ajudar. Você não vai sentir ciúme mais. Você não vai ter espaço mais na minha vida. Por que ensinar isso a ser presidente da sua própria vida? Porque mais brasileiros vão ganhar com isso. Quanto mais você der certo na vida, mais gente vai ganhar com isso. Se você de fato entender o que eu estou falando, você vai falar, cara, todo dia eu vou melhorar. Todo dia eu vou me conectar com gente para minha cabeça abrir. A principal coisa é entender esses 3 movimentos aqui. Todo mundo acha que é 2, mas é 3. Quando Jesus fala assim, lá no Velho Testamento, tem os 10 mandamentos e 603 ordenanças. 13, tem um judeu ali, não deixou errar. 613, é por causa do número do PT, eu tirei os 10. 613 ordenanças. Aí chegaram em Jesus, e aí, o que é o principal? Aí Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você repara que é 2 frases? São 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para onde você está vendo 3? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então não tem amor ao próximo se não tiver amor a ti mesmo. E eu sei que alguns não têm preparo emocional para entender o que eu vou falar agora. Mas não existe esse papo furado de amar os outros e amar a si próprio. Você é aquelas pessoas que violentam as outras emocionalmente. Quando você não entende o valor do amor próprio, significa que você vai usurpar alguém. Significa que você vai colocar alguém refém emocionalmente. O autogoverno começa o seguinte: o que Deus quer? O que Deus acha? O que Deus acha não, perdão. O que Deus tem certeza ao meu respeito? Esse é Deus. Deus tem certeza sobre você, Ele não tem dúvida. Eu amo quando alguém fala, você nunca vai chegar nisso. Eu falo, infelizmente Deus falou, então vai ter que passar por cima da minha vontade e da sua opinião, que não vale de nada. Se Ele falou, está falado. De Gênesis a Apocalipse são 66 livros. Nunca vi Deus perder uma palavra que Ele falou. Uma coisa que eu fico abismado, e você precisa saber disso, até para você entender quem é Ele, quem é a palavra dEle. O que Deus fala é tão forte que o diabo acredita mais nessas palavras do que você. O diabo se empenha de todo o corpo, alma e espírito, porque ele sabe que a palavra de Deus não volta. Mas o que ele faz é, eu sei que a palavra dele não volta atrás, mas eu posso te enganar para essa palavra demorar a cumprir na sua vida. Isso aí ele sabe. Por que autogoverno? Porque se você descobrir quem você é, você descobre quem ele é. Qualquer um dos dois primeiro você vai achar. Descobriu quem você é, você vai falar, mas de onde que eu vim? Dele. Você descobriu quem ele é, você sabe quem você é. Esse é o problema, não é bom que você saiba disso. Várias gerações fizeram com que a gente não desconfiasse de fato quem nós somos, a nossa identidade. Eu convidei todas as professoras lá em Goiânia, dos meus filhos, eram 6 professoras na escola que eles estudavam. Eu vivo desbloqueando um monte de gente, fazendo doideira. Eu falei, esqueci de desbloquear as professoras. Aí convidei todas para vir no MEDP e fiquei olhando os bloqueios de cada um. Você não acredita. Era pequeno o MEDP, tipo assim, era 50 pessoas na época. Hoje a turma é de 500 pessoas. E dava para ficar olhando. Quando a minha mãe foi, eu fiquei assim, deixa eu ver os bloqueios da minha mãe. Os bloqueios da minha mãe, meu pai. Bloqueio do meu irmão mais velho, meu pai. Bloqueio da minha irmã, meu pai. Meu bloqueio, meu pai. Chamei meu pai, falei, vamos lá, ele, Deus me livre. Falei, eu queria que o senhor viesse assistir o MEDP, ele, Deus me livre, você faz lavar cerebral nos outros.
E eu falei para ele, pior que faço no espírito, na alma e no corpo. E lá no relatório aponta que você está precisando, porque você está ferrando muita gente. Sabe o que é a grande verdade? É que quando você descobrir esse negócio que eu estou te ensinando, você vai amar tanto a sua vida que você não vai importar com quase nada que os outros falam. Pelo contrário, você vai usar. Você vai aprender a fazer isso. Pablo, tem 3 eixos aqui que eu tenho que investir em autogoverno. Cuida disso aqui, ó. Você vai fazer esse desenho. É o desenho mais popular da história. O que você tem que ter de autogoverno? Você tem que ter autogoverno com um negócio que tem aqui, ó. Uma alface que tem aqui chamada cérebro. Você tem que ter governo com as coisas que você fala. Você tem que ter autogoverno com as coisas que você olha. O nariz aonde você enfia. A orelha, as coisas que você ouve. Tem gente que é bloqueado só pelo ouvir. Tem gente que é bloqueado pelo ver. Tem gente que é bloqueado pelo cheirar, pelo falar. Você tem que guardar as coisas que estão aqui, ó, no seu coração. Você tem que cuidar do seu intestino e você tem que cuidar da sua genitália. A maior parte dos problemas no mundo são em decorrência de não cuidar desses sensores aqui, ó. A maior parte das famílias foram destruídas por causa de pênis e vagina. Tem uma doença chamada AIDS. E essa doença, a proliferação dessa doença acontece por falta de autogoverno aqui. Por que as pessoas querem liberar o aborto? Porque não conseguem ter autogoverno na genitália. Por que hoje 43% dos lares são governados por mulheres? Porque não tem homens que governam isso aqui, ó. Por que tem um monte de homicídio passional? Porque um monte de gente não governa isso aqui, ó. Por que mais de 40% do tráfego da internet mundial é pornografia? Porque as pessoas não têm autogoverno nesta coisa chamada genitália. Pablo, mas como que faz isso, pelo amor de Deus? Todo mundo tem problema com isso. Aí você vai aprender. Canalização de energia. Esse negócio aqui, ó, se você ficar com energia retida, todo mundo aqui, você pode virar um prostituto ou uma prostituta, pago ou gratuito. Por quê? Porque isso aqui, ó, toma uma energia violenta. E aonde que trata isso aqui? Na palavra que você veio pegar, autogoverno. A perversão, por exemplo, sexual, tem nada a ver com religião. A perversão sexual, ela pode entrar na vida de qualquer um que está aqui. É só você entrar no ambiente, é só você afundar, pegar um conceito no latim chamado absinth, que é um abismo, chama outro abismo, e quando você vai olhar, você está perdido, jogado no chão. Em qualquer área da vida. Alguém me ligou agora, você não pode perder esse negócio seu para deputado, e eu vou fazer um rolo aqui. Eu falei, eu não vou fazer isso. Desde o dia 28 de janeiro, toda hora alguém me pede milhões para resolver problema de forma errada. Eu não vou fazer. Acabei de vir aqui, eu estava chegando aqui. Eu vou resolver. Falei, não vou, eu vou resolver na lei, mas a lei não resolve do jeito que você quer. Eu falei, não estou nem aí. Se Deus me chamou, eu vou resolver esse negócio. Se é para pagar R$1 indevidamente, eu não vou fazer. Alguém, mas você já perdeu tanto dinheiro, Marçal, larga esse bobo, é só mexer um trenzinho aqui, fazer assim, ó. Eu não vou fazer. Porque eu conheço, esse autogoverno meu vale mais do que meu mandato de deputado federal. Eu não posso fazer, porque senão eu entro lá dentro do parlamento, aí alguém vai falar, não, mas é fácil, é só você pegar essa emenda aqui, você põe, desde aí que acontece, você pega essa emenda, leva aqui no agiota, ele já te paga o dinheiro, aí depois divide com o prefeito, os caras fazem isso. Aí você aceita um, você desceu o vale, aí você aceita 2, você desce o vale, você vai descendo. Mas era tão honesta essa pessoa, era. Um abismo chamou o outro abismo. O grande segredo não é a sua personalidade, não é o seu caráter. Todo mundo tem caráter. Só que as reservas que você faz por não governar a si mesmo vai te levar lá para o buraco. Então presta atenção. Alguns de vocês precisam tratar isso aqui urgente. Está afundado na pornografia? Gasta 30% da sua energia cerebral. 30% daria para você alavancar sua vida financeira.
Às vezes todo mundo fica pasmo, né, na hora que eu toco nesse assunto sexual, mas anota para ajudar os outros. Anota para ajudar os outros. Sabe o que é? Tem um vídeo bom para você aprender. Eu sugiro que todo mundo anote, que aí ninguém fica com vergonha de anotar. Tem uma palestra no TED Talks de um cara que não tem nada a ver com religião. Ele fala qual que é o malefício da pornografia no cérebro. Só que, por exemplo, você está no site da UOL, vai falar que pornografia é boa, porque eles também vendem isso. Certa vez eu já liderei um produto na Brasil Telecom, no BR Turbo na época, dentro do grupo Brasil Telecom, que a gente vendia coisa pornográfica, erótica, sensual. Eu estudei esse trem tudo. Você tem que ver o tráfego de dados de gente comprando esses produtos. Por que eu estou te falando que você tem que ter autogoverno nessa genitália sua? Porque 30% da vida que você não tem hoje tem a ver com o tempo que você gastou com essa merda. Por que você tem que ver essa palestra no TED? Os impactos, acho que é isso. Coloca lá, TED Talks pornografia. Primeiro, você vai assistir para não acontecer com você. Segundo, você vai assistir para tratar o que está acontecendo com você. Terceiro, você vai assistir para ajudar alguém que possivelmente está do seu lado e ver. O Papa, semana passada, falou, vocês viram falando? Que tem gente no convento, tanto homem como mulher, vendo pornografia. Ele falou. Viu um estudo norte-americano, 70% dos pastores americanos tinham declarado que tinham visto nas últimas semanas pornografia. Por que estou tocando nisso? Porque se eu resolver esse problema na nação, claro que não vai acabar, mas se a gente baixar a utilização desta merda, vai acontecer um milagre. A produtividade do país aumenta. Vocês conseguem entender a relevância de ter autogoverno? Pá, mas beleza, eu tô nisso, o que eu faço? Primeira coisa, tem algum gatilho que acionou dentro de você, e esse gatilho dentro de você está te obrigando a fazer isso. Tem que... Primeiro, essa conversa nossa é para gerar consciência. Você já assusta. Não, beleza, eu já entendi, eu estou perdendo muito com isso. Tem pessoas que poderiam estar em outros patamares, mas está envolvido com adultério sem fim. Está na pornografia, está esse tipo de coisa acontecendo. Sabe o que vai acontecer? Você não vai prosperar. Pá, mas eu conheço alguém que é próspero e está mexendo com isso. Poderia ir muito mais além e afetar muito mais pessoas. Então, trata isso aqui, ó. Presta atenção nesse eixo. Intestino. Não é gordofobia. Falar que gordura em excesso está errado. Pá, mas a pessoa quer. Fique à vontade. Eu fui levar isso muito a sério no dia que eu virei piloto de corrida. Eu fui levar a sério a alimentação um dia que a minha Ferrari engasgou com um combustível qualquer. Acho que eu estava com o Nézio, com alguém. Eu fui lá em Jundiaí olhar um avião e eu fui acelerar a Ferrari, ela desconectou, falou velocidade limitada por causa de combustível. Eu fiquei com muita raiva. Você abastece o carro com R$5 o litro e a gente coloca 8, chegou até R$10 o litro da gasolina octanada. Aí eu falei, cara, um carro desse não aceita comer qualquer coisa, mas a gente que é ser humano aceita comer qualquer coisa. Então um carrinho desse, às vezes você chama de carrão, eu chamo de carrinho. A diferença de quem chama Ferrari de carrão para quem chama de carrinho é porque quem já dominou e já passou até para frente. O carrão está na cabeça de alguém que ainda não conseguiu conquistar. Depois que você conquista, você vai ver, é sempre pequeno. Depois da conquista, antes da conquista, tudo parece grande e difícil demais. O autogoverno, você vai ver que quando você se enxerga, você vai ver que qualquer coisa que um homem faz com a mão é menor do que qualquer pessoa. Começou a mudar a minha realidade com a alimentação por causa da Ferrari. Depois, porque eu via os caras da equipe arrancando um pedaço de ferro do meu carro de corrida para a gente ganhar 1 segundo. Eu falei, cara, por que eu vou ficar engordando, sendo que para ser veloz, eu preciso de estar mais leve? Em todos os cenários, do navio, do foguete, do avião, eu já deixei de decolar por causa de peso. Uma vez um piloto nosso falou assim para mim, você vai ter que escolher, Marçal, ou você tem que tirar uma mala, senão a gente não decola. Estamos full tanque, full passageiro. A temperatura não tá boa, muito quente. Aí explicou tudo, falou, vai ter que tirar. Tá muito peso no avião. Eu falei, poxa. Aí ele falou, se não puder tirar a mala, escolhe uma pessoa, a pessoa desce pra gente decolar. Aí naquela hora eu percebi, isso aqui é igualzinho na vida. Várias pessoas não decolam, mas não sabem que é por causa de excesso de peso.
excesso de peso espiritual, excesso de peso almático, excesso de peso físico. Quantos aqui já foram nos Estados Unidos? Levanta a mão. Os Estados Unidos é top, sim ou não? O povo mais obeso da terra está lá. Por que está o povo mais obeso da terra? Não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas do mundo gostariam de morar nos Estados Unidos. Não é para comer a comida norte-americana, porque é um lixo aquela comida. Você tem que ver eu indo para Disney, eu olhando e falando, eu não aguento mais comer essa comida. Aí eu pegava os bifes de frango, eu fritava, colocava umas 10 cebolas, que eu sou louco com cebola, eu gosto. Colocava aqui e ia. Aí toda hora comida daquelas de lavagem, é coisa de porco mesmo aquelas comidas. E eu vi a dificuldade que é, por quê? Porque os caras moram no lugar mais poderoso da terra, mas não preocupa com aquilo que põe dentro deles. Eles vão comprar as coisas, eles compram de garrafa de 10 litros. É um tanto de gente assim com sobrepeso. Ah, o Pablo é gordofóbico. Não, não sou não. Você não foi feito para isso. Você acostumou com isso. É igual esse negócio do Lula aí, ó. No dia que alguém descondenou ele, a gente tinha que ter ido pra rua. Só que a gente não acreditou que ia acontecer o que aconteceu, né? No dia que alguém falou, ele não vai ser candidato, né? Tinha que ter parado no Brasil e falado, nós vamos voltar pra cadeia, você vai pra lá. Nós vamos te voltar pra lá. E até agora nós estamos sem acreditar que ele é o presidente, até agora. Eu tava falando com um dos caras mais importantes aí da internet hoje. Nós dois já brigamos algumas vezes. Eu briguei com pouca gente na internet, ele é um deles. E a gente tava conversando, pedindo desculpa um pro outro. E aí eu fiquei vendo, é bom demais conversar com quem é humilde, com quem tem autogoverno, porque na hora de juntar todo mundo para um bem comum, todo mundo engole as tretas e vão resolver e vamos para cima. Quem é orgulhoso não dá conta. Quem não tem autogoverno não dá conta. Genitália deve dar um problema aí de 30%, 40% dos problemas do Brasil inteiro. Pai sem filho, mãe sofrendo, AIDS, perversão, absurdo e tudo. Intestino, obesidade, afeta bilhões de reais no sistema do SUS. São 140 milhões de usuários. A maior parte das mortes do Covid tem a ver com sobrepeso, com sedentarismo. Não tem autogoverno nessa coisa, mas quer culpar o governo das mortes e chamar o Bolsonaro de genocida. Isso é interessante também. Quando você não cuida do seu intestino, você poderia ser uma Ferrari de alta velocidade ou um carro de corrida, uma Porsche de corrida, GT4. Mas na verdade você é um Fusca. Porque até seus pensamentos dependem do tanto de água que você põe no corpo. Tem um negócio chamado pH, que é potencial de hidrogênio. Se você não bebe muita água, seu cérebro responde devagar. Se você é uma pessoa que não coloca a alimentação certa dentro de você, seus pensamentos são desconectados, só para você ter uma noção. Quando eu falo sobre autogoverno, tem como você olhar só para aquele desenho que você fazia na segunda série. Aquele desenho ali, ó. Por favor, queima essa gordura. Nesse ano agora, no começo do ano, no pior ano da sua vida, que é o programa que a gente faz, teve umas duas, quem aqui fez o pior ano, tá fazendo? Teve umas, sei lá, umas 5 semanas, a gente contou, deu 18 toneladas de queima de gordura no programa, 18 toneladas. Pablo, tem como emagrecer? Tem, mas você tem que emagrecer a mente primeiro. Quem começa pelo corpo sofre. Tem que emagrecer o quê? A mente. E aí tá aqui, ó. O segundo maior problema da sua vida é o intestino. E acontece o seguinte, se você não regular isso aqui, você vai ter duas coisas: estresse e medo. Por causa de uma coisa chamada cortisol. Gente estressada, gente medrosa tem cortisol em excesso. Isso está onde? Tem mais no intestino do que no cérebro. Você quer crescer mesmo em autogoverno? Começa de baixo para cima. Olha esse pipiu, olha essa pepeca e vê como que usa isso aí. Sabe qual é o problema desse negócio? É que não vê o material, o manual de instrução. Você sabe o que é o problema? É que a gente não guarda os nossos filhos. A maioria dos senhores aqui já sofreu algum tipo de abuso. E vocês não resolvem.
Você que foi abusado, deixa eu te falar, você precisa resolver, porque senão você vai ter uma vida inteira gastando energia. Aí você vai gastar energia aqui, você gasta energia aqui, você gasta energia aqui, gasta energia aqui, gasta energia aqui. E é um 1% daquilo que era para ser na vida. Se você não resolver essas bombas nucleares que você tem aqui, você vai sempre perder essa guerra. Pablo, não é possível, tem como resolver? Eu sou a prova. Eu fiquei 20 anos na pornografia, gastava minha energia toda. Para quem não sabe, eu pus um alvo de escrever 100 livros, justamente que foi a conta que eu fiz de 20 anos gastando tempo com pornografia. Aí eu fiz as contas, dava 100 livros. Vocês não sabem isso não? Já contei para alguns. 100 livros foi o tempo que eu gastei em 20 anos assistindo pornografia. Aí fui ver, tinha relação de abandono. Meu pai me expôs isso quando eu era muito pequeno. E sabe o que aconteceu? Um prejuízo de 2 décadas. E eu assevero, sendo especialista no assunto, você não respeita as pessoas quando você mexe com isso. Você não respeita seu cônjuge, você não respeita as pessoas que estão passando. A sua mente e seus pensamentos ficam eivados de vícios o tempo todo. Você está chamando a gente para ser santo? Santo no hebraico é escolhido. Você já foi escolhido por Deus. Eu estou falando para você parar de ser um porco. Porque o tanto que você come parece um porco. O jeito que você olha para as pessoas, você parece porco. O jeito que você aperta o 13 na unha, você também parece. Se você conseguir ter autogoverno, você vai abandonar essas práticas. Entende? Então, o intestino é um problema sério. Pablo, o que eu faço? Eu não aguento. Tem alguém aqui que tem assim, é faminto o tempo inteiro, quer comer uns 10 pratos de comida? Levanta a mão. Nenhum, se não tiver nenhum, vai esperar. Tem um pelo menos, né? Ó, se você não resolve emocionalmente, você vai ter que mexer quimicamente. Então tem inibidor de fome. Começa por isso. Pablo, eu não dou conta, eu sou um comelão. Tem 3 coisas que eu vou te falar que você muda o seu físico rapidamente. Quer saber o que é? Se sentir amado, ter economia na alimentação e fazer exercício. 3 coisas. 3 coisas. Genitália. Tem gente aqui que é casado e prefere a pornografia do que ter relação sexual com o cônjuge. Sabe por quê? Porque lá a moça do vídeo sempre está rindo, sempre está agradável. E o vídeo dura 2 minutos. Agora sua mulher, você vai ter que peitar os problemas. Você vai ter que adular, você vai ter que gastar tempo, você vai ter que olhar no olho, você vai ter que fazer um monte de coisa, dar trabalho. Ou seja, você está nessa vida porque você é preguiçoso. E você vai destruir a sua casa por causa disso. Sem contar que com essa frieza no seu coração, né, com essa solução rápida que você arrumou, essa otimização, você vai ficar vendo um monte de gente que não era para você ver, que parece com a amiga do trabalho, que parece com a fulana que você vai conhecer lá na padaria e que vai acabar com sua vida e vai acabar com a vida dessa pessoa. As famílias são destruídas nisso. Você olha num campinho de cima, tá transmitindo no Instagram também? Você olha para a questão do intestino, o que você precisa tratar? Se você se sentir amado e resolver o problema com o daqui de cima, eu vou te mostrar um monte de malícia aqui para você resolver esses problemas de autogoverno. Você vai sair para comer. Se você sair faminto, você come mais do que devia. Sai de casa 15 minutos antes, come uma coisinha, uma saladinha, uma frutinha para você ver. Você controla o intestino, o seu olho muda. Se você é saciado com isso aqui na sua casa, você olha para as pessoas diferente, você não fica buscando soluções sexuais digitais. Se o seu coração é correto, é perdoador, se o seu coração ama a Deus, você vai tratar esses outros também de outra forma. O que você tem que entender? Alguns de vocês estão parados na vida por falta dessa palavra aqui, ó. Perdão. Perdão. Tem 2 caminhos do perdão. O perdão que você tem que liberar na vida de alguém que te magoou. E o perdão que você precisa liberar para você mesmo.
Por que você tem que investir tudo que você tem nisso? Porque de todos os itens que eu estou falando, eu ainda não terminei, o mais importante do autogoverno é o coração. Se você tiver um coração bom, você não quer transar com a mulher dos outros. Agora, se o seu coração começar a ficar cauterizado, qualquer pessoa tanto faz. Você desonra a sua casa, você desonra a Deus, você desonra todo mundo, porque seu coração está um lixo. Acredite no que eu estou falando, a sociedade chama isso de falta de caráter. É mentira, todos têm caráter, mas todos deslizam e depende daquilo que está no seu coração. O seu deslize está intimamente ligado naquilo que você carrega. Por que quando eu vejo uma pessoa dinheirista me rodeando, eu faço de tudo para largar ela de lado? Na política então, vai ter gente agora que está assistindo e vai tomar um susto aí assistindo. Ó. Por que eu não deixo você andar comigo? Você que é da política, quem fica me cercando. Tô junto. Porque você é corrupto. Se eu aceitar essa frequência de gente corrupta perto de mim, vai acontecer o que comigo? Não é falta de caráter não, meu pai me explicou tudo direitinho, nós fomos bem formados. Só tem um problema. Desviou o coração, a genitália sai do controle, o intestino sai do controle, a boca sai do controle, seus pensamentos saem do controle. Tudo vai mudar. Então vocês vão escrever, vocês estão com caderninho, é assim, ó, o segredo não é o caráter, o segredo é o coração. Caráter é um setup, é uma configuração de vida. Tem gente que é bonzinho, vai e mata o outro. Ele não deixou de ser bom por causa disso não. Foi um problema do coração. Caráter muito bom, acabam matando. Por que matou? Porque naquele momento perdeu o coração. O caráter da pessoa está lá ainda. Não é problema de formação de caráter, estou te falando, acredite nisso. O problema do mundo não é esse. O problema do mundo é não interpretar aquela coluna ali, que ele ali chama backbone da vida. O que é backbone em português? Se você quiser escrever, chama espinha dorsal. A espinha dorsal da vida está ali, ó. De uma ponta na outra, todo o reflexo de todos os resultados que você tem na vida, de tudo que você fez, de tudo que você faz, é como você trata essas questões. O autogoverno está tudo ali naquele desenho. Pablo, o que eu faço com o meu coração? Deixa ele sempre puro, limpa ele todo dia. Assim como você limpa seu ânus, limpa a sua genitália, limpa o seu sovaco, limpa o seu nariz, tirando caracas, limpa a cera do seu ouvido, tira aqui do seu, remela dos seus olhos. Eu tenho que te dar uma novidade, você também lava os seus poros, tudo que você tem no corpo humano, que tem um pequeno orifício, tem que ser higienizado. Todos os órgãos fazem isso internamente. Se depender de vocês, vocês estavam podres por dentro. Os de fora você lava, os de dentro o organismo cuida. Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Não. Vou explicar para ficar melhor. Tudo que você tem do lado de dentro, quimicamente se resolve sozinho. Só tem um problema. Se você deixar guardado dentro da tábua do coração, o coração tem memória própria, pode pesquisar se você quiser, seu coração tem memória. Se você deixar gravar lá, aquilo vai manchar todo o seu organismo. Se eu te falar que a maioria das doenças que você tem, ninguém transmitiu para você. E se eu te falar que algumas doenças que seu pai tem, você acha que é hereditário, mas na verdade é convivência. Presta atenção que você grave. Algumas doenças que você tem igualzinho seu pai não vem na corrente sanguínea, vem na convivência. A forma da pessoa não se resolver emocionalmente afeta ela e você aprendeu a ser igual a ele. Tem base, não vem na corrente sanguínea. Vem na convivência. Geralmente quando o seu corpo incha é problema de se sentir amado. Aí você convive com a pessoa desse jeito, o seu também vai fazer desse jeito. Pablo, o que eu faço com o meu coração? Lava ele todo dia. Todo dia. Pablo, é difícil levar essa vida reta de jeito. Só Jesus é reto. Vocês não adianta achar que ninguém aqui é. E não é. Mas tem um segredo. Lava cedo esse negócio. Acorda cedo. Eu fiz a proposta, né? Vou acordar até o último dia do ano. Depois vocês não me chamam. Depois vocês se viram no ano que vem. Não vou. Vou, aí depois eu vou fazer férias. Você vem ver só nos stories. Ai, eu tô com saudade. Saudade de quê? Você não fez o que tinha que fazer naqueles 60 dias. Inclusive, deixar aqui registrado, assim como o Lula foi descondenado, existe a possibilidade dele ser deseleito. Só para deixar registrado.
Não tem nada a ver, mas é tipo horário eleitoral gratuito. Então, a palavra de Deus fala que você tem que guardar a tábua do seu coração. Por quê? Porque fica registrado lá dentro. Fala com a boquinha, eu queria ouvir, igual a escolinha. Fala assim: eu vou higienizar tudo que tiver buraco. Então, onde tiver buraco, suou, tem que lavar. Aqui, ó, fede. Não fede tudo. Pode cheirar a orelha, se tiver excesso de cera, fede. Fede tudo. O que eu mais gosto é o seguinte: nós somos o único bicho que Deus criou que precisa tomar banho. O resto não toma banho. Vocês sabem disso, né? Vocês já viu leão com bucha? Tá, deixa eu dar um negócio aqui. Não existe. A melhor forma de lavar o coração. Quando você é menino pequeno, você sempre vai ser mimado e sempre vai ficar chateado com o que as pessoas fazem. Aí a gente tem que desligar algumas coisas. Antes de desligar tudo, libera a pessoa com a dívida mesmo. Eu fui descobrindo cada um dos conceitos. Por exemplo, sobre o perdão. Eu descobri que as pessoas inteligentes só perdoam as pessoas que merecem. Isso é uma plena tolice. Você tem que... O perdão, quando Deus criou, Ele criou foi para ser um instrumento contra a injustiça. E se você quiser ser justo na hora de pedir perdão, você não vai perdoar ninguém. Aí eu descobri algo: o perdão é para aqueles que não merecem, porque os que merecem jamais ferrariam a sua vida. Vocês entenderam ou não? Eu fiquei estudando esse trem. Quando vocês assistiam Malhação, faziam essas coisas, eu estava estudando. O perdão é para mim, o perdão não é para os outros. Você pegou, garoto. A vingança é um copo de veneno. É o bebo olhando para você falando: você vai morrer. Mas não aconteceu nada. Vamos dar um exemplo, às vezes você não pegou isso. A vingança é uma bola de fogo que eu pego com as minhas próprias mãos para acertar você. Algumas vezes eu te acerto, mas 100% das vezes eu vou queimar minha mão. Pegou ou não? Às vezes você até consegue danificar a pessoa, mas em todos os casos sua mão vai ser queimada. Então não faz sentido. Você olha para Deus, por exemplo, lá em Mateus 6,14, onde está o Pai Nosso. Termina o Pai Nosso, já começa a quebradeira. Está escrito assim: se você não perdoar seu irmão que você vê, eu não vou te perdoar. Deus falando. Eu falei: tá magoadinho? Ixi, você vê as crises que eu já tive com a Bíblia, você chora. Que é isso, Deus? Você não vai perdoar porque você tá igual eu, ué? Ele falou: não, é porque eu fiz você, eu sei quem você é. E você só vai acessar aquilo que você mais precisa se você der primeiro pro outro. Você quer saber por que alguém prospera muito? Aí alguém fala: é porque vende, é porque faz não sei o quê. Não, é porque faz pelos outros. Vendendo ou dando vai prosperar. Eu vou repetir: vendendo ou doando, se fizer pelos outros por qualquer caminho, vai prosperar. Porque esse é o lance da fonte, é liberar as águas. Se você está fazendo engarrafado ou via rio, vai dar na mesma coisa. Você vai prosperar. Porque quem libera de graça no rio, volta peixe de graça. Quem libera engarrafado, volta o dinheiro. Vai prosperar de qualquer jeito. Pegou o código ou não? Quando você é menino pequeno, você fica todo dia: tô com raiva, não tô com raiva, tô com raiva, não tô com raiva. Eu descobri um lance chamado expectativa. Um dia um cara pegou um Uno branco, 700 quilômetros daqui em São Paulo, não sei aonde. Ele parou aqui, chegou na porta da minha empresa, era no outro prédio ali. Ele chegou e falou: hoje eu tirei o dia para ficar do seu lado. Eu falei: toca aí, tô com compromisso agora, tchau. Abraço, tirei foto com ele. Ele ficou arrasado. Eu coloquei toda a minha expectativa em passar esse dia com você. Tá bom? Deus abençoe. E fui seguir minha vida. Aí o Marcos Paulo estava junto, foi conversar com o cara. Eu não dou ideia, não adianta. Você quer fazer alguma pergunta? Você quer alguma instrução? Dou atenção total ali. Então, não sou tirão, mas eu não vendi minha alma para ninguém, ué. Aí ele falou assim: mas eu criei a expectativa. Chega a ser doentio o negócio. Aí o Marcos Paulo, grosso do jeito que ele era, falou assim: aqui a gente cria gado. Expectativa ninguém cria aqui. Aí eu aprendi uma coisa sobre a expectativa, aí você vai anotar. Expectativa nem ativa nem a passiva. O que significa isso?
Alguém cria na cabeça dela para você ficar num polo passivo para alimentar a expectativa dela, ou você inverte o polo, você fica criando expectativa nos outros. Eu descobri, eu não crio expectativa em ninguém e não dou para ninguém, expectativa acabou. Não, mas aqui, qual que é a sua expectativa? Nenhuma, eu estou trabalhando pesado, nós vamos prosperar. Mas que tanto? Não sei, vai depender do tanto de semente que entrar no chão. Mas você tem qual expectativa? O tanto que eu der conta. Por que é bom ser desse jeito? Você não gastar energia com coisa para ficar alienando os outros, ou ficar pondo o seu coração empenhado. Como é que você fica com raiva de alguém? Eu tinha toda a expectativa que você ia estar comigo. Não, mas eu não te dei isso. Quando eu vejo no ar alguém me cobrando e me pondo na expectativa passiva dessa pessoa, eu já podo na hora. Pode custar a amizade. Alguém fala, pois é, custou a amizade. Não custou, porque a verdadeira amizade só vem depois do caos. Não, pode anotar assim, ó, não existe amizade antes de crise. Não existe amizade antes de crise. A pessoa fala, mas eu confiei toda a minha vida em você. Primeiro, você está mentindo. Segundo, lê Salmo 118, versículo 8. Você vai pôr tudo que você tem em Deus. E o que você vai pôr nele não é falar para ele o que você quer fazer. Você vai pôr toda a sua vida dele para fazer o que ele quer, que é diferente. Isso funciona, isso funciona. Mas Deus demora. Não, eu sei que é pequeno demais. Nem em casa eu dei carro para todo mundo, ninguém dirige. Por quê? A culpa é de quem? Responde para mim. Nem em casa todo mundo tem carro. E direto eu vendo o carro o tempo inteiro. Eu não importo com isso. Meu negócio é, vocês sabem que eu compro carros. Primeiro lugar que eu compro um carro, por causa de branding. Não me importo com esses carros de 3, 2 milhões. Esse trem para mim tanto faz. É por causa do branding. Nossa, ele tem uma McLaren, ele tem uma Ferrari. Só por causa disso. Segundo, eu sempre compro um carro caro, de luxo, para fazer dinheiro, patrimônio. Eu nunca perdi um dinheiro, desde a minha primeira Land Rover até agora. Já tive umas 11, eu acho. Terceiro, para que é? Para usar. Eu compro para usar, só que tanto faz, é sério. Eu fico assim, vamos pro próximo. Aí eu vendo o carro, ganho 1 milhão, ganho 500 mil. Vocês acham que ganhar 500 mil reais num carro? Aprenda o jogo. Você vai comprar uma casa e não souber o que eu estou te falando, você vive a vida mais difícil do mundo. Você vai comprar uma casa, eu tenho que te ensinar isso. Nós que paga para construir, a gente paga 500 mil numa casa. Você quando vai comprar a casa de nós, você paga 1 milhão. Por que você não constrói, hein? Agora você paga 1 milhão, é o dobro daquilo que a gente gastou para construir. É normal, isso é o mercado. Só que quando você vai pagar, você faz o financiamento. Quando você quita, você pagou 3 vezes aquilo que era o dobro. 6 vezes mais do que é para fazer. Tem alguma coisa de errado com você ou não? Ao invés de comprar uma casa de 1 milhão, compra umas 5 casas, Minha Casa Minha Vida, vende elas, compra o lote, vai fazendo, filho, você vai ficar rico. Ao invés de pagar 6 vezes numa coisa que não faz sentido. Tá. Como é que faz o coração ficar bom? Limpa tudo, tá aí dentro. Tem gente que tá aí, fulano abusou de mim quando eu era criança. Eu sei que é pesado o que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Quando você era criança, essa pessoa abusou de você. Eu também já sofri abuso. E conto pra vocês do jeito que foi. Tinha uma obra do lado da casa do meu pai. E eu fui, e um cara me mostrou a revista pornográfica. Eu já era ativado nisso, eu fiquei interessado, fui pegar e ele... de roupa, né? Ele pegava, um cara morenão, grandão, pedreiro, pegava e você quer ver aqui no espelho? Ele ficava me esfregando assim no corpo dele. Eu vi um pedaço de ferro encostando em mim assim. Eu olhei e falei, eita. Aí na hora que ele me soltou, eu vazei. Eu pensei, se eu contar pro meu pai, conheço meu pai é armado, vai matar esse cara. Então eu não piso nessa obra mais e vou ficar esperto com esse povo. Só que esse trem nunca saiu da minha cabeça, porque eu não falava pra ninguém. A questão do abuso não é penetração não, é tirar seu direito de liberdade. Aí eu aprendi uma coisa. O que essa pessoa fez comigo foi um abuso. Um cara desse, ele perde a vida por qualquer besteira. Uma pessoa que tem coragem de fazer isso com a criança. Aí eu fiz as contas um dia. Eu não resolver esse trauma dentro de mim, eu sou mais abusador do que o próprio cara. Vou explicar por quê. Porque o cara cometeu um negócio que durou, sei lá, 10 segundos. Se você foi abusado e durou 1 minuto, você tem que saber disso. Foi 1 minuto ou 5 minutos. Não sei, se teve repetição, soma tudo da meia hora. O fato de você não resolver, você vai ficar 50
anos se torturando com a mesma coisa. Você entendeu o que eu acabei de falar? Isso tudo fica guardado dentro do seu coração. Toda vez que eu vou fazer o desbloqueio no método IP, é uma gritaria, igualzinho um hospício. E as pessoas, aí tem gente, eu odeio gritar. Eu sei por quê, porque você tem um bloqueio, não sei o quê. Vamos, acha aí, achou. Aí é aquele hospício, eu adoro. É o momento, pra mim, a música clássica, o desbloqueio. Só que a pessoa, ela grita por quê? Porque ela ficou retendo aquilo. E seu coração, ele precisa ser guardado. A palavra diz, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A sua boca fala daquilo que está cheio no coração. O que é o coração? Ele manda coisas para a boca, manda coisas para o intestino, manda coisas para a genitália. Você não está bem emocionalmente e se apaixona por uma quenga. Quem está mandando? O coração. Manda falar bosta, manda comer coisa que não precisa, manda tudo. Vai, olha essa merda, ouve esse satanás falando no seu ouvido, dá ouvido, aí seu cérebro controla os seus pensamentos, aí você fica uma múmia, por causa de quê? Do coração. Aonde está o segredo do autogoverno? No coração. O mapa da mina, a bomba nuclear que você carrega, a principal bomba, inclusive aquela hidráulica, né? É o coração. Se você quiser fazer seu corpo ficar forte, lembra de fazer exercício respirando. Tem gente que não respira, fica lá. Sai, ó. Sabe o que vai acontecer? Isso vai tensionar a musculatura. E no exercício bem feito, com a respiração bem feita, o seu músculo vai crescer. Seu coração, se você respirar, ele vai dar outra resposta. Os mais antigos falam assim: respira 10 vezes antes de fazer uma besteira. Por quê? Porque quando você vai fazer uma besteira, sua respiração diminui, a sua taxa cardíaca diminui. É nessa hora que você faz a besteira. É por isso que realmente os antigos estão certos. Você precisa fazer o quê? O que acontece nesse movimento? O oxigênio que é gerado no pulmão joga partículas na corrente sanguínea, passa dentro de uma bomba hidráulica chamada coração. E esse oxigênio é o transporte necessário para levar o sangue até a capilaridade, os pontos mais distantes. Esse oxigênio vai empurrando o coração, chega no ponto mais distante, esse sangue volta. Quando esse sangue está voltando, chama venoso, sangue sem oxigênio. E quanto menos você respira, menos energia manda para os cantos aí do seu corpo. A melhor hora de atirar, eu sou atirador também. Não tem como não lembrar do Lula, um monte de coisa que eu falo. Ele quer tirar as armas da gente. Na melhor hora de atirar, você não tremer, é você soltar o ar. Lembra que a hora que uma pessoa está disposta a matar a outra é na hora que a taxa cardíaca está bem baixa, ou então ela está muito elevada. Mas na mediana não dá. Você pensa, você está com pensamento, você consegue controlar, você perdoa, você vira as costas. Mas você quer dar um bom tiro, você solta o ar todo com a boca. Você levanta a mão assim, a sua mão não treme. É incrível. Você está descompensado, sem focar, você vai dar tiro, dá gatilhada, você erra. Então você tem que saber esses macetes do corpo. Mas tudo tem a ver com a taxa. Isso aqui, ó. Esse negócio. Alguém aqui no auditório, aí na internet, eu não estou vendo os comentários ali, nem no YouTube, nem no Instagram, se puder colocar para mim. Alguém que conhece alguma pessoa que morreu por câncer de coração? Não conhece, dificilmente você conhece. Você deve ter conhecido alguém que teve leucemia, que é câncer no sangue. Mas no coração é difícil. É um dos cânceres mais raros do mundo. Por que o coração? Dificilmente você vai achar alguém que tem esse tipo de câncer. Porque o coração é o único órgão que não retém. O coração faz isso. Olha o seu coração. Espera aí só um pouquinho. Tô com raiva. E segura. Manda aí, tem que mudar um trenzinho aí. Faz só um assim, ó. Não vai um. Aí na hora de puxar, já tá sem pressão. Eu tô com ódio. Seu coração fica falando essas coisas. Você vê o fulano? Não vai me pagar.
Se o coração tiver o cérebro vai falar, você é burro, solta esse trem aí, moço. Você que emprestou o dinheiro. Sempre tem um otário disponível, você emprestou porque você quis. Você sabe que ele deu cano até na mãe dele, por que vai pagar você? A coisa mais importante é a relação de razão do cérebro com a emoção do coração. O coração fala, a gente é otário mesmo, libera aí. Só que o coração ele aprende, ele registra lá na tábua assim, ó, não emprestar mais dinheiro. Vou dar o livro Códigos do Milhão do Pablo Marçal para a pessoa. Pablo, a pessoa é minha amiga, ela precisa de ajuda. Dê o livro Os Códigos do Milhão para essa pessoa e fala, vou te dar R$50 depois que você entregar o livro com as tarefas feitas. Vai mostrar que você leu, fez a tarefa e te dou R$50 de bônus ainda. Aí você pega o livro de volta e passa para o próximo que tem potencial de te pedir dinheiro emprestado. Pablo, o que você quer dizer com isso? Sempre tem um otário disponível. Nunca pode ser você. As pessoas não querem instrução, elas querem ferrar com a vida do outro, porque você é bobo. O segredo está ali no coração. Você passou essa fase de ser uma pessoa que perdoa rápido, é bom demais. Quais são os estágios dessa onda de perdão? O estágio número 1 é, não vou perdoar de jeito nenhum, vou morrer com isso. A maioria das pessoas só assim, tá? Não perdoo! Por favor, não! Você foi um canalha! Ou seja, já diminuiu. O coração abre o painel de controle. Ó, aqui estava contando que era para você viver 120 anos, eu já vou baixar 30. Vai viver só até 90. Porque você vai ficar comprometido, 10% do coração, tal. Não, como você já tem uns 10 que foi canalha, você vai ser 30% da sua vida. Está decretado! Tchum! O coração já diminui e fala, só vai até 30, só vai até 90. Então o nível de gente que não perdoa é diminuir a própria vida. Só um pouquinho, depois você faz a pergunta com o microfone, que está transmitindo. Segundo tipo de pessoa é a pessoa que demora demais para perdoar, 10, 20, 30 anos. Não, vou ver. Assiste o Roberto Carlos mais de 15 anos seguidos na Rede Globo e não perdoa ninguém. Mas depois de 15 anos ela fala, não, vou te perdoar. Aí quando vai liberar o perdão na vida da pessoa, tem que ir lá no cemitério da paz, falar com o túmulo, ó, eu te perdoo. Tem esse tipo de gente. Tem o número 3. Leva um mês, uma semana e fala, esse trem tá me fazendo mal, eu não dou conta mais de ser feliz, nem de rir. Eu vou perdoar. Esse é o nível 3. Aí tem o nível 4 de gente. É o seguinte, você acabou de fazer, a pessoa parece que nem tem vergonha na cara. Você acabou de magoar ela, fala, não, tá perdoado, sem você pedir. Vem cá. Você tem até medo desse tipo de gente. Mas tem um tipo de gente que eu tô caçando, não acho lugar nenhum. Quer saber quem é? O nível 5? Gente que nem perdoa. Porque nem deixa entrar no coração. Alguém pergunta assim, como é que você descobriu isso? Um dia eu estava vendo Jesus lá na cruz, falando assim, pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Aí eu ficava lá, pai, perdoa eles, sabe o que fazem? Não, peraí, eles estão te ferrando aí agora. Como é que você está mandando perdoar porque eles não sabem o que fazem? Eu sei que tem que liberar o perdão, eu sei o que está falando. Aí eu fui perceber, se ele está falando para Deus perdoar, é porque ele está fazendo uma obra que é de Deus e não é dele. E os caras estão atacando ele, ele está falando, Deus, eles estão mexendo com você, eu não tenho nada com isso. Então quando você estiver cumprindo um propósito de Deus, alguém vier magoar você, você fala, Deus, com todo respeito, isso é problema seu, resolve com eles. Isso não tem nada a ver comigo. Eu fui inventar de ser político esse ano, né? Não fui inventar, eu fui chamado para isso. Pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser. Pode me xingar, pode me chamar de qualquer coisa, pode me humilhar. Eu falo a mesma coisa, não é da minha conta. Deus, tem como você ver com esse? Pega leve com esse povo, que eles não sabem nada de mim, nem do propósito, nem do Senhor. Esse é problema seu. Eu vou te falar, é a fase mais madura no mundo espiritual e no mundo almático que você vai poder acessar, porque você não fica caindo em conto de fadas dos outros. Tem como viver, eu tô falando pra vocês, eu vivo aí. Não tem essa onda de, eu vou te perdoar. Te perdoar de quê, amigo? Você tá tentando contra aquele que me chamou, não foi contra mim. Você é louco. É bom demais viver de jeito, protegido e amado pelo Senhor. Mas só pode usar esse nível se você estiver andando debaixo daquilo que Ele te chamou. Porque você não vai transferir um problema seu para Ele. Deus não pega, vocês têm que saber disso. Deus é um Deus amoroso, bondoso, mas é um Deus de responsabilidade. Ele não pega problema seu. Se Ele pegasse problema seu, você não morava nessa casa, você não morava nesse carro, você não ia comer essa comida, você ia comer a maná que vem do céu. Lembra disso, tá? Não vem culpar Deus pela comida que você come, que se for da dele, o maná vem do céu. Se for do dele, os caminhos, as coisas não estão funcionando, ele abre até o mar vermelho. As coisas que é dele, as coisas que é sua. Você está fazendo por ele? Então fica tranquilo, fica lá na porta do mar que eu vou abrir. É assim que funciona.
Se não é dele, fica em paz. A culpa é só sua. Eu não sou bobo, eu não sou lixeiro emocional. Então, fala de mim. Vocês têm que ver assim, uma média de 10 vídeos novos por dia de gente me xingando e falando loucura e atrocidade a meu respeito. Todo dia no YouTube, todo dia. Aí de vez em quando eu tô de boa, eu gosto só de rir. Uma mulher, uma sensitiva, falou que eu ia ser o presidente do Brasil esse ano. Aí eu falei, nossa, que da hora, vamos ver. Aí ela falou, e aí ela emocionou, porque nos comentários todo mundo, esse cara com esse perfil, Pablo Marçal, não falou meu nome. Aí ela veio e me chamou, eu vi você subir na rampa. Aí depois esse dia deu tudo errado, eu falei, a rampa eu vou subir com o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro deu errado, eu falei, eu vou subir com quem? Alguém me falou hoje, não, mas se rodar direitinho o artigo 142, isso aqui, tem novas eleições, nem o Lula nem o Bolsonaro pode ir. Aí eu, é mesmo? Resumindo, eu não estou preocupado, porque quem chamou paga a conta, filho. Se eu chamar você para ir no restaurante aqui, ó, quem quer ir comigo? Tá, fica com a mão levantada, só vocês, deixa eu ver. Não, para que vocês estão levantando a mão depois? Fica com a mão, quem topa aí? Só que você vai pagar o jantar, 18 mil. Fica com a mão levantada, bora? Bora bosta. As mãozinhas. Bora bosta. Aí alguém fala, não, mano, eu vou pagar só pra ouvir as conversas, não sei o que. Não vai nem comer o rabanete, esse negócio. Tem uma trufa. Vocês já comeram essas trufas pesadas na balança? Ridículo. Você vai pesar a trufa assim com aquelas balanças de grama. Aí você põe, quem é escasso fala, não, vou ficar só olhando, igual naquelas lojas de tênis. Vou ficar só olhando. Aí quando chega a conta, você olha 18 conto, o trem tem gosto de arroz, normal. Só que é o storytelling que você paga por grama. Eles falam assim, que foi achado numa floresta perdida lá, não sei da onde. Aí eu falo, você é perdido, achou que jeito. O que é mais interessante é que você quer ir, mas na hora que a responsabilidade é para você, você não quer. Eu falei hoje cedo na live, você quer esse carro meu aqui? O carro, você anda 500 metros com 1 litro. Você paga 10 reais no litro. É uma McLaren. Aí se você acelerar com pressão, senão ela faz 1 km por litro tranquilo. Mas, olha lá, a irmã lá, credo. Quer? Então tá, você vai pagar o IPVA de 38 e o seguro de 50, você também quer? E você vai andar nela? Ó, essas pessoas, elas acordam de madrugada e são pessoas perigosas. Quando fala desse jeito, é certeza. Você mexeu até comigo aqui. Como é que você chama? Simone. Acorda de madrugada, faz tudo. Todos os programas. 10 em 1. É claro, isso é a mentalidade que eu chamo de violenta. É uma mentalidade que está pronta para ir, não sabe nem como que vai pagar, mas vai. 20 em 2. A minha mentalidade é desse jeito. Se ele me chamou para jantar, ele paga. Eu inverti o ônus para você entender o seguinte: você até quer jantar, mas na hora de pagar você não quer. Quando você é convidado por Deus para fazer algo, é Ele que paga. Se é Ele que paga, um garçom reclamou para você, não fala mal no restaurante, fala com quem está pagando, resolve aí. O problema é dele. Me mudei há 20 dias, sem o dinheiro do aluguel, entreguei minha casa própria lá em BH. Estou esperando ele mandar o dinheiro do aluguel, porque ele me chamou, ele que paga. Então vai conectar com gente, testar coisas novas. Você vai ter uma frustração, porque você vai achar que tudo vai funcionar perfeitamente. Sim. As peças estão desalinhadas, e aí você vai ter um desespero. Aí você vai conectar com alguém, vai chorar. Tô te contando o jeito que vai ser. E aí vai bater uma vontade. Eu já fui treinada já, pelo melhor, então não vou vai bater um desesperar, desespero, não. Você vai querer voltar e não sei o que. Vai aparecer uma pessoa e fala, isso é tudo maluquice, e você vai seguir o caminho dela. Essa é a opção 1. A 2, talvez você saia daqui hoje conectado com alguém, porque você falou isso e uma pessoa fala, mano, vamos sofrer juntos. Vai acontecer. Tem gente que fala, não, eu não vou fazer isso porque isso é irresponsabilidade. Irresponsabilidade é você não viver aquilo que Deus chamou. Era uma total irresponsabilidade para Davi descer aquele vale para brigar com Golias, cara. O irmão dele mais velho viu e falou, você só gosta de aparecer, Davi, para com isso. Eu não tô nem aí, eu tô sentindo uma ira dentro de mim. Aí chegou no Saul, que era o rei tava lá com a armadura, bunda mole, virou e falou, Davi, põe minha armadura. O cara tinha 1,60 m, Davi, o outro tinha 2 metros. Não funcionava a armadura. Ele, não, deixa eu ir com a minha funda, que é um negocinho de rodar, um estilinho de rodar assim. Aí ficou o exército inteiro de Israel olhando, um menino descendo. Não, deixa comigo. Não mexa com o problema dos outros, se não for aquilo que Deus te chamou, você vai morrer. Por que ninguém foi? Porque ninguém sentiu o chamado, era a hora de levantar um rei no meio do caos. Aí o menino desceu, tô nem aí que você tá falando. Pedrada no meio da cabeça.
O Miguelzinho lá em casa tem 3 anos. Aí eu falo assim, então, aí o Davi derrubou e cortou a cabeça. Aí alguém fala, você fala isso para mim de 3 anos? Não, eu falo desde quando ele estava na barriga. Exatamente do jeito que é a história. Eu falei, ele arrancou a cabeça e ficou com a cabeça na mão. Pablo, você é a favor de violência? Nenhuma. Mas meus filhos lá em casa nunca ouviu nenhuma história de, é a cegonha que trouxe. Não foi a cegonha. O papai tem um pênis, a mamãe tem uma vagina, nós fizemos uma conexão. E a semente passou. Deixa eu mostrar para você a semente. Aí entra na internet, a semente é esse aqui, no microscópio. E você é um vencedor por causa disso. Não precisa ficar contando história fiada, não. Conta do jeito que é. Só não erotiza a criança. O resto vai funcionar. Só falar a verdade. Por que é muito importante o coração? Quando você descobrir que a obra não é sua e é dele, e você está entrando na parada dele, você não vai ficar magoado, você está protegido por ele. Aí você fala para ele resolver. Se você tiver em dúvida, você vai ler lá em Mateus 6,14. A parada é dele. A Carol me questionou bastante em janeiro, a gente estava nos Estados Unidos para entrar nesse negócio de política. Ela falou, meu bem, não faz sentido. Ela primeiro ficou com ódio de mim, poucos minutos, porque ela falou que eu estava querendo poder. Até minha esposa, imagina você que é seguidor meu na internet. Quando alguém chega, você quer poder, eu falo, eu entendo, a minha mulher falou a mesma coisa. Aí ela chegou a cogitar que eu desenhei a minha vida inteira para ser presidente, nunca contei para ela. Foi uma alucinação que ela entrou. E ela, você é louco, vão acabar com a nossa vida. Eu falei que nós dois aqui tá fechado, ninguém acaba com nada aqui. Mas vão te perseguir. Eu falei, perseguição gera velocidade, velocidade é resultado, e nós vamos ser mais rápido ainda. É bom você ter a cabeça sempre apontada para frente. Resumindo, a cara não queria e chorava. Aí eu fui fazer um jejum na água, 10 dias, tocando terror na terra. Eu falei, Deus, que besteira é essa, tá me chamando? Tira isso de mim, isso não é pra mim não. Eu tô aqui feliz, esse ia ser um ano que eu só ia viajar. Aí teve uma hora, eu ouvi um negócio assim, eu chamo pessoas, elas têm medo de assumir esse lugar. Aí vem algo no meu coração de 10 mil pessoas eu chamei e elas não têm coragem. Você sabe por que o Bolsonaro está lá? Porque ele é louco de verdade. Gente normal não dá conta de aceitar esse tipo de coisa. Então escuta. Quando o Senhor falou isso no meu coração, eu fui contar para Carol. Aí eu falei, Senhor, é o seguinte, como o Senhor transforma tudo, o Senhor dá chamado, o Senhor toca nos corações, se não tocar no coração da Carol, infelizmente, eu vou ter que fazer o que Adão fez com a Eva. Aí quando ele falou esse negócio, mexeu muito comigo, eu compartilhei com a Carol. Aí eu falei, Deus, se a Carol não tiver nisso comigo, eu não entro em política em hipótese nenhuma. Eu não sei se você sabe, mas Adão não foi desavisado, comeu a árvore lá, o fruto. Ele era um com Eva. Eva errou, ele foi junto. É meio doida a história, mas é assim que funciona. Isso prova o que é tristeza, o que é alegria e estar junto de verdade. E aí quando eu falei a última vez, aí depois de passar alguns dias só me alimentando de água, eu olho para a Carol nunca ia fazer isso. Aí eu falei, Senhor, se ela não estiver dentro, eu não vou entrar nisso. Aí a Carol faz assim, eu tô dentro. Eu falei, então vamos para a grande história da nossa vida. Por que eu fui? Eu falei para ela, deixa eu te dar aqui. Eu não suporto viver fora do favor de Deus. Eu não sei se vocês sabem o que significa essa expressão. Favor de Deus é um ato. São coisas que Ele faz de maneira imerecida. Você não merece. Eu não consigo viver pelo meu merecimento. Vocês foram programados para viver dependendo dos outros. Esse é o maior nível do mundo. Nível 2, eu faço e tudo que tenho eu sou merecedor. Esse é o nível aí. Vamos pegar aí. 70% da terra faz para continuar dependendo e ter estabilidade a vida inteira. 70%. Os 25% da terra faz e o que tem é 100% mérito próprio, que é o que os outros 70% odeiam, meritocracia. Eu faço parte de um pequeno grupo de 5% que vive debaixo de um negócio chamado favor. O que é favor? Não dependo de gente, não dependo do meu esforço, mas depende daquilo que Ele chamou. E aí então eu trabalho para alguém que não decepciona, eu trabalho para alguém que sempre impressiona, eu trabalho para alguém que me entende, eu trabalho para alguém que sempre faz meu negócio ser exponencial em tudo que eu ponho a mão. Tudo.
E aí, o que é o resumo disso? Eu falei para ela, eu só vou mexer com esse trem de política, porque se ele me chamou, eu continuo no favor dele. E aí, meu amigo, se eu insistir em não fazer o que ele me chamou e seguir um caminho e eu baixar meu nível para o merecimento, eu tenho que gastar muita energia para ter metade do resultado que eu tenho. Então, cada vez mais você está no favor, menos energia você gasta, é mais exponencial. Eu não sei vocês, por que vocês não dedicam a vida para Deus, velho? É mais fácil viver de jeito, você fica com muito mais tesão na vida. Aí ela falou, não, agora que você falou isso aí, eu tô dentro. Aí um dia a gente tá caminhando, eu falei, Carol, é o seguinte, se Deus mandar, eu tenho coragem de pôr todo o nosso patrimônio nesse negócio. Aí ela chorou, eu não tô te entendendo. Eu falei, lembra que eu te falei, não foi ele que chamou a gente pra estar aqui? Foi, não tem problema, pode pôr tudo, ele gosta de gente doida. Porque se ele vê que você não importa com isso, aí fica, mano, então tá, vou te colocar, você honrou no pouco, porque você acha que é muito, né, esse tanto de dinheiro. Ele olha pra você, realmente você não importou com isso? Isso aí é o pouco, então agora eu vou te pôr no muito. Eu sempre sei que o que eu tenho é pouco. E se eu honrar ele com o pouco que eu tenho, ele vai me colocar onde? No muito. Mas por que você ficou dando essa aula? Por causa desse trem aqui, ó, coração. Eu levei muitas horas para entender o que eu te expliquei agora em poucos minutos. Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você tiver um coração contaminado, você tem um corpo inteiro contaminado. Boca. A gente fala na boca o que está dentro do nosso coração, nem que seja por meio de piada, a gente vai fazer. Qual que é a dica que eu te dou de autogoverno com a boca? Troque tudo que você tem dentro da sua boca para perguntas. Não afirme, não murmure, não reclame. Faça perguntas. Tem dois tipos de perguntas, a pergunta aberta e a pergunta fechada. Vou te dar um exemplo. A pergunta aberta é a pergunta fechada primeiro. Pergunta fechada, você é feliz? A pergunta fechada, a pessoa responde sim ou não. Você é feliz? Sim ou não? Se a resposta é sim ou não, é uma pergunta fechada. Vamos para a pergunta aberta, que você não abre a dificuldade para a pessoa mentir. Geralmente a pergunta fechada, ela mente imediatamente. E eu te explico por que existe a mentira. A mentira, anota aí que vocês vão passar mal. Mentira é economia de energia, não é só isso. Mentira é economia de energia. Mas eu ouvi falar que o diabo é o pai da mentira. É fato. O que ele quer? Ele quer que você economize a sua vida, pra você fugir daquilo que Deus te chamou. Mas o cérebro, tecnicamente, tirando essa espiritualidade toda, a pessoa mente para evitar problemas. Você pega uma criança pequena, você comeu chocolate? O que ela fala? Não! Porque ela não quer ter treta, não quer apanhar, não quer ficar de castigo, não sei o que. Ela está evitando isso. Tem gente que acredita que o diabo está lá do lado dela. Fala não, porque eu quero que você fale. Não é químico. Então uma pergunta fechada induz naturalmente uma pessoa a mentir. Uma pergunta aberta é difícil. Pergunta para a mesma criança e fala assim, o que te levou a comer o chocolate? É a criança. Eu estava com fome. A pergunta aberta, ela abre os canais do cérebro. A pergunta fechada induz a pessoa a querer cortar a discussão. Você quer, por exemplo, alugar a conversa com alguém, você usa a pergunta fechada, você perdeu o jogo. Quase todas as vezes no método IP eu faço isso e todo mundo fica impressionado, porque eu pergunto para a pessoa, você é feliz? Todo mundo responde, sou. Eu falo, você é mentiroso. Aí começa. O que te faz feliz? A pessoa fala do trabalho. Eu falo, então se você ficar sem o trabalho, você perde a felicidade? A pessoa, não, você sabe o que é? Aí começa. A pessoa, quando coloca o trabalho primeiro, é porque está escondendo alguma coisa dentro de casa. E aí você vai, fazendo a pergunta até achar o problema. Os judeus ensinam as crianças desde pequeno a fazer o quê? Perguntas. Você quer ter uma boca que é edificadora? Não faça outra coisa a não ser perguntas. Toda vez que você afirma, você está contraindo obrigação para você. Toda vez que você murmura, toda vez que você reclama, todas essas vezes você vai perder seu autogoverno. O autogoverno é o seguinte, cala a boca. É para abrir a boca? Mete uma pergunta. Cuidado com as coisas que você ouve, porque a palavra fala o seguinte, que a fé vem pelo ouvir. Então, você está dentro do ônibus, alguém fala assim, o Bolsonaro não gosta das mulheres.
vem na sua cabeça? Aí você começa a propagar isso. Tudo que você ouvir, tudo que você vê, tudo que você cheirar, tudo, questione. Qual que é o perfil das pessoas que têm autogoverno? São questionadoras. E quando eu falo a palavra questionador, você acha que é pejorativo. E não é. Não é que você é chato. Você faz perguntas para descobrir a causa. Talvez um dia você vai fazer algum negócio com o Elon Musk, você vai perceber o que ele faz com todo mundo. Ele não quer saber de história. Ele só faz pergunta para descobrir a causa. Assim sou eu nos meus negócios. A pessoa fala, veja bem. Quando falou veja bem, eu já não quero ouvir mais nada. O que as pessoas são doutrinadas? Elas querem o tempo inteiro a ficar dando desculpa. Desculpa aponta sua vida para o passado. Eu quero saber a causa, rápido. A lógica. O que está por trás. O resto eu não quero saber. Eu explico para todo mundo, todo executivo, eu falo assim para eles. No mundo dos negócios, quando as letras sobressaem aos números, significa que você não dominou os números. Eu anotaria isso, porque isso vale milhões de dólares, o que eu acabei de falar. Quando as letras sobressaem aos números, significa que a pessoa não dominou os números. O que eu acabei de falar? Se o resultado não está bom numericamente, ela precisa contar frases, histórias e textos, pretextos com contextos. Então ela vai fazer uma sopa de letras para tentar convencer você, porque ela não dominou o algoritmo. Então, no excesso de letras, eu não dominei os números. E gestão, você tem 2 olhos. Você vai fazer o que com o olho? Você olha para a gente. Pra você bater qualquer resultado na vida, lembra, gente é mais importante que tudo. Segundo, você conecta essas pessoas a números. Um olho em número, o outro olho em gente. Se você usar seus 2 olhos só pra gente, você vai montar uma filantropia, não vai dar lucro. E tanto faz o resultado. Se você olhar com seus 2 olhos só para números, você vai matar as pessoas. Então o ideal no autogoverno, na questão visual, na sua questão de visão, é que você tenha um olho para uma coisa, o outro para outra. E aí tem uma coisa que você tem que entender aqui, Aqui vai ser um cuidado que você vai tomar depois de hoje. Fala assim, sem saber o que eu vou falar. Fala assim, eu prometo. Olha o que você vai prometer. O que for ímpar, você vai guardar e vai deixar no seu íntimo isso aqui. Você não vai entregar para os outros. Quais são as coisas mais perigosas daquilo que Deus fez? Ele fez 2 braços, fez 2 pernas, 2 orelhas, 2 olhos. Fez 2 lados, o cérebro tem 2 lados, hemisfério esquerdo e direito. Narina você tem 2, boca você tem quantas? Então cala a boca. De tudo aqui em cima, o que é ímpar, chama boca, é o mais perigoso, é o que muda a vida, é o que mata a gente. É o que fala eu te amo e eu vou te matar, é a boca. Fala assim comigo, fala assim, boca é ímpar, é a única. Precisa ser guardado, é um tesouro isso aqui. Por isso usa só para edificar, para destruir nunca. Já tem todo demais para ser usado, não seja você. Coração você tem quantos? Pulmão você tem quantos? Pode respirar à vontade. Coração você tem que guardar, só tem 1. Sua genitália você tem quantas? 1. O que você faz com isso? Guarda na sua intimidade. Aquilo que Deus fez que é ímpar, único, guarda com mais cautela. O que tem 2 olhos, checa bastante, ouve bastante. Falar é pouco. Entende ou não? Essas coisas são tesouros que se você não guardar vai mudar a rota da sua vida. Ficou claro ou não? Então, vocês vieram aqui hoje para ouvir sobre autogoverno. O que eu percebo? Dificilmente uma pessoa que não ouviu isso e não sintonizou a frequência que eu estou falando aqui, essa pessoa ela não é boa em todas as áreas ou na maioria das áreas. Talvez ela é boa em uma só. E tem como você ser boa, uma pessoa boa, em todas as áreas da sua vida. Só que você tem que ficar chatinho igual eu. Você tem que ficar entendendo disso, falando disso, ensinando isso, vivendo isso, lavando o coração hoje, lavando o coração amanhã, todo dia que você acordar, seguir um circuito, ser uma pessoa que realmente tem hábitos para fazer isso. Porque logo você esquece. Você começa a voltar a andar com os tolos. Você sabe que se você me mostrar, filmar seu dia a dia normal, se você filmar seu dia a dia, e um dia que você filmar
é o tipo de dia, é a sua rotina que você repete todo dia. Eu falo o seu futuro, quanto você vai ter de dinheiro, tudo, só te mandar o vídeo. Se você me mandar o vídeo, a primeira coisa que eu vou olhar, quais são a quantidade de pessoas idiotas que andam ao seu redor. Eu vou contar, 1, 2, 3, ixi, pode parar o vídeo, precisa de assistir, 10 minutos já vi. As pessoas do seu seio familiar, se elas querem crescer ou não, eu vou olhar. Seus amigos, o que eles estão, para onde eles estão apontando. O jeito que você... Isso é importante, eu gosto de testar pessoas nesse lugar. O jeito que você trata o vaso sanitário público. Tem um trem muito interessante, isso foi meu pai que me ensinou. Eu entro no banheiro, eu limpo o banheiro para usar. E depois limpo para sair. Tem gente que destrói as coisas em tudo que elas passam. Eu chego no banheiro, esses dias tem um amigo nosso aí que é bilionário. Vou falar demais que alguém vai mandar isso para ele. Eu encontrei ele, eu tava decolando ele também no aeroporto executivo. Ele estava num jato, estava no outro. Aí eu entrei logo depois dele no banheiro. O cara mijou no vaso tudo. E não deu descarga. Aí eu olhei para ele, o cara bilionário. Como eu conheço 17, vocês ficam imaginando aí quem que é. Eu olhei para aquilo e falei, não é possível que um cara que tanta gente respeita não dá conta de limpar o vaso, nem dar uma descarga. As pessoas no culto, tem um livro do Bill Hybels, fala, o nome do livro é Quem é Você Quando Ninguém Tá Te Olhando. Cara, como que eu mudei minha vida depois que eu li esse trem? Porque a gente é programado para ser bonzinho só na frente dos outros, mas o que você vale não é o que você faz na frente dos outros, é o que você faz sem ninguém ver. Essa coisa de ser essa pessoa longe dos olhares e dos stories, mostra de fato a pessoa que você é em Deus. Porque Deus não é invisível. Eu sugiro que vocês leiam esse livro. Quem é você quando ninguém está te olhando? Isso vai mexer com você. Você vai higienizar a sua vida. Bill Hybels. Só digitar o nome de qualquer jeito que você entendeu no Google, o Google dá conta de achar esse livro. A Alice Silva perguntou: como saber quando você é chamado para um propósito? Seu coração pega fogo. Você sente paz naquilo. Pessoas de forma inexplicável que tem a ver com esse mesmo propósito começam a se conectar com você no meio do percurso. Eu tenho certeza que se você estiver crescendo é porque você está se movimentando. O chamado, ele te atrai. E muitas vezes para você entrar nesse chamado você vai ter que abrir mão de alguma coisa legítima. Acho linda essa parte, talvez as cadeiras de aluguel lá. São coisas que você fala, mas eu lutei por isso, eu tenho esse diploma. Sabe o diploma? Não é o diploma que define quem você é, aquilo que ele te chamou. Talvez o diploma te ajude a chegar, ou seja, o fator determinante que está atrapalhando você de chegar lá. Um dia nesse auditório aqui sentou uma juíza de Goiás, ganhava 58 mil, Daiane. Aí ela via das mentorias, via não sei o que, o marido dela fazendeiro, e ela ficava indignada. E o que eu vou falar pro meu pai? Que eu não sei o que, juíza, 19 anos como juíza. Até que chegou um dia, foi trocar ideia, meti 3 perguntas. Vou ter que resolver. Resolveu. Acabou a conversa. Foi lá e pediu exoneração. Quem em outras gerações faria isso como juiz? Aí um dia ela estava trocando ideia comigo na live. Um juiz lá, não sei de onde, lá do norte, falou: eu vou pedir também, eu não sinto no meu coração, não quero mais ser juiz. Que geração que você encontrou gente fazendo isso? Médico é a rodo que deixa de ser médico. Advogado. Eu fui na obstetra da Carol, que é uma das melhores do Brasil, inclusive. Ela falou: eu não sei, eu nunca te vi, mas eu tô te conhecendo agora. Você é marido da Carol, né? É. Eu tava num lugar, contei para um médico que eu atendo, a Carol, que é a sua esposa. E aí um cara ficou doido, um dos médicos mais renomados de São Paulo. Ele mandou te dar um presente. Acho que tá aqui na minha sala esse presente. Ele mandou o carimbo dele, um estetoscópio caríssimo dele. Ele é um especialista, não sei das quantas. Ele mandou entregar com a carta e falou assim: eu descobri meu propósito, não precisa ser mais médico. E o cara é uma máquina. E ela entregou passando mal pra mim assim, ó, toma aqui. Como que você fez isso? Eu falei: se eu te contar que eu nem sei quem é esse homem. Ele só ouviu através de mim aquilo que o coração dele precisava. Aí o bicho virou uma máquina, largou a medicina. Eu estou contando uma coisa para vocês têm que saber. Essa é a primeira geração da história e isso tem a ver com a aceleração do tempo. Os chamados de última hora. A sua profissão não define quem você é. Você aprendeu que você é a sua profissão. Eu não sou minha profissão, não. Eu sou aquilo que ele me chamou.
Ora deputado, ora empresário, ora investidor. Sempre filho. De vez em quando desobediente. Mas sempre na obediência voltando para o caminho. Ora presidente, ora vai fazendo outras coisas. Mas o que eu quero mesmo é a mesma coisa que o Bolsonaro, pescar. Não sei por que acontece a mesma coisa. Eu queria transbordar na vida do cabeleireiro, do barbeiro que chegou não, aqui. Barbeiro. Você falou que chegou aqui, que você queria agradecer ao Pablo, né, por tudo que ele fez na sua vida, Só que você disse que está chegando, se mudou. Então você perdeu uma oportunidade de oferecer o seu serviço para ele como um presente de gratidão. Você ia ter um acesso e aí você não acessou, dando a ele esse presente. Então, por exemplo, se eu tivesse um serviço, eu teria oferecido em forma de presente para agradecer por tudo que ele significava aí para sua família. É só um transbordo. Eu não tô precisando do presente não. Mas olha que engraçado, olha o que aconteceu aqui agora. O Thiago acabou de entregar o celular para me mostrar. Olha aqui, vê as perguntas aqui. Ela te dá essa dica. Eu olho e o Alexandre oficial falou assim, ó, na mesma hora que você acabou de falar, tá aqui, ó. Ele falou assim: eu fiz o jingle para o Pablo Marçal de graça e ele compartilhou meus stories e isso gerou inúmeros jingles pagos para mim fazer. Isso que ele fez é transbordo. Olha para você ver. Isso que ele fez chama geração de valor. Eu também cansei de fazer para os outros. Eu gero valor aparentemente tomando prejuízo inicialmente. É sempre assim. Eu gero e essa geração vai instalar uma reciprocidade. Imagina, a pessoa vai lá e comenta e mostra, aí você trau. Ele acabou de falar na mesma hora que você, faz muito sentido. Não é sobre você fazer isso para mim, mas é sobre você entender que quem gera valor vale mais do que 1000 dias de trabalho. Eu notaria isso. Geração de valor vale mais do que 1000 dias de trabalho. Porque dependendo daquela pessoa X que você fizer, BUM! Acabou. É o seguinte, vamos cessar por hoje. Nós vamos cessar por hoje, que isso aqui tem fim. Se não tiver fim, eu fico doido lá em casa. Tem 30 mil pessoas, despedir uma live com 30 mil pessoas, dá dó, não dá? Vamos levar a sério, que aí a gente acorda amanhã cedo, às 4h59. Quem vai acordar amanhã cedo? Coloca aí. Eu vou acordar. Mano, acorda. Vai ter só os filés cedinhos, maná. Olha o Reinaldo Zanon, Jacob e Petri, tamo junto. Gente, qual que é meu intuito? Escuta. Meu intuito é, na hora que você acordar, você me vê. E na hora que você dormir, eu vou estar lá. Vai acontecer sérios problemas em você. Você vai dormir, você vai lembrar de mim. Eu vou falar, desbloqueia logo, desbloqueia. Vou falar, bora, assume isso logo. Autogoverno. Não, né? Amanhã à noite, às 20 horas, os caminhoneiros abençoando aí, vai dar tudo certo, vocês podem vir. Tem muita gente que queria vir e ficou com medo por causa dos caminhões. O caminhão liberou a estrada? Não? Liberou mais ou menos. Você vai prosperar para você vir de helicóptero na próxima. Ei, eu posso falar uma coisa para vocês? Vocês têm que saber disso. Eu tô falando que eu vou andar de helicóptero tem 8 anos sem parar. Sabia disso? E todo mundo tirava sarro com a minha cara. Eu lembro várias vezes assim, o Thiago Negro, que é um grande amigo, eu perguntava, não tinha helicóptero, eu perguntava, onde vocês estão aí? Vocês estão me chamando dessa de helicóptero? Aí eles falavam, é helicóptero do Pablo, é um carro. Eles curtiam com a minha cara, o pessoal do Thiago Negro. Só que tem 8 anos que tiram sarro da minha cara. Hoje eu nem ando de carro direito, eu ando só de helicóptero. Você tem que ficar falando, amigo, sua cabeça mudando. Falando, porque eu fiquei ouvindo da minha própria boca, eu falava, um dia vai chegar. Aí eu tenho, você quer comemorar comigo o negócio? Um banco poderoso aqui de São Paulo me convidou pra gente levar um pouco dos meus investimentos para lá. E aí eu falei, tem ali ponto aí? Tem. Aí eu desci num B4 lá, um helicópterozinho de 20 milhões. Desci lá no prédio, sento na mesa, chega o banqueiro, os caras sentam comigo. E aí um cara ficou olhando pra mim assim, rapaz, você vê o tanto que eu te respeito. Eu falei, por causa de quê? Porque há 5 anos atrás, eu assisti uma palestra sua em Jataí, Goiás. E você falou que um dia ia ter um helicóptero. E você está sentando aqui falando com o dono do banco e você chegou na reunião de helicóptero. Eu te respeito demais. Eu falei, não, de helicóptero não, estou chegando de B4. Aí a gente riu, foi bem legal. Helicóptero é os outros. Isso aqui é um Airbus B4. E naquele momento veio assim no meu coração, Pablo, não para de falar sobre o futuro. Eu queria deixar isso aqui. Por favor, vocês desamparados, mal amados, não parem de falar do futuro.
Quem tem esperança trabalha muito mais. Quem olha para frente planta muito. Se você chorar, você está regando. Você vai continuar de qualquer coisa que acontecer na sua vida, de boa ou de ruim. Olha para o futuro e faz no agora. Mas sempre decreta o futuro. Sempre. Você sempre vai ser tratado como idiota, mas no seu íntimo você sabe, já é. Eu vou viver isso. Então eu não esqueço. Toda vez que eu vou, eu entro no helicóptero. Hoje para mim é um carro. Como eu repeti esse negócio sem parar. Eu vou viver desse jeito. É só você acreditar nisso e trazer esperança para o seu coração e para as pessoas que estão em volta. Você vai conectar nessa energia. Só que precisa de ficar crescendo dia após dia. Precisa ter repertório. Precisa se desbloquear. Tem gente que é tão pesado que entra num barco, o barco afunda. Porque a pessoa é pesada. Fica mais leve todo dia, gente. Por favor. Acorda cedo. Tô dando de mão beijada para você. Seu pagamento é acordar cedo. É por isso que eu vou... Acho que no máximo em 2 dias eu vou cortar a live. Na hora que terminar eu vou desligar ela e vou apagar. Eu quero forçar você a prosperar. Esse vai ser um tempo que você vai lembrar para sempre. Você vai ser as pessoas que chegam aqui, ó, tem 2 anos que eu te conheço, você mudou minha vida. Acorda cedo. Fechou? Escreve todo mundo assim, ó, tô fechado. Amanhã eu vou votar em mim mesmo, não vou votar no Lula. Fica mais leve todo dia. Não seja o Jonas na sua própria vida. O Jonas ia afundar um navio, cara. Cuidado, viu, vocês. Tem alguns de vocês que não prosperam porque ficam andando com Jonas. Jonas tem que sair do barco. O Jonas é aquele que foi chamado por Deus para ir para uma cidade, pegou outra cidade e eu sei que está fora do propósito, você ferra a sua vida dos outros. Jonas tem que sair do barco. O mais interessante é que Deus mandou um peixe pegar ele e não levou em Nínive. Mano, eu amo o jeito que Deus opera. Deus não vai cumprir o propósito dele na sua vida através do que ele quer. Você vai ter que fazer. Quando Jonas pula do barco para não ferrar a vida dos outros, o peixe pega ele e volta ele lá no Porto Jofre. Não leva ele para Nínive, que foi da onde ele decidiu errar. Deus manda ele lá para o começo e fala, agora pega o barco lá é lá para o lado da Espanha, Nínive. E aí o cara tem que consertar a própria rota. Isso é chocante. Alguns de vocês não estão prosperando porque vocês são fujões como Jonas. Outros estão de boa na vida, mas o Jonas entrou no barco. Vai morrer todo mundo. Descubra se você é o Jonas cumprindo o propósito, se você é o Jonas descumprindo o propósito, ou se você está cumprindo o propósito e tem um Jonas na sua vida. Já estava de boa, né? Antes de ir embora, ficou com essa aí, vai ficar caçando o Jonas. Já olha no WhatsApp. Pega o WhatsApp e fala, vou caçar o Jonas. Esse aqui é Jonas, já dá um tchau. Tô te falando, se você fizer 3 vezes na tela, vai aparecer um Jonas, no mínimo. O Jonas é aquele que não está cumprindo e está contra o propósito e colado em você, vai afundar a sua vida, certo? Se não achar o Jonas, o gnomo que falou, né, gnomo? É isso mesmo. É isso mesmo. Mas é isso mesmo. Então tá bom. Vamos terminar esse negócio. Quem quer ir no MedP vai. Quem não quer, na hora que prosperar, vai. Plataforma foca no resort. Ah, tanto faz aí. Vou votar em mim mesmo, tô fechado, kkk. Na verdade eu queria ser o Jonas. What? Você sabe, nossa, não, você mexeu comigo. Não vou despedir não, escuta. Você sabe por que você queria ser o Jonas? Porque no final ele cumpriu o propósito. Alguém me responde, por que Jonas não quis fazer o que Deus mandou? Que era levar para Nínive uma mensagem de arrependimento. Chuta. Porque o pessoal não merecia o perdão de Deus. Não. Ele falou assim para Deus, eu não queria falar, porque Deus não falou para ele levar a mensagem boa, Deus falou para ele levar o peso. Se vocês não arrepender, vai acontecer tal coisa. E ele, conhecendo quem Deus era, ele sabia que Deus ia perdoar o povo. Olha a cabeça de Jonas. Ele que conhecia a misericórdia de Deus, ele não queria que o povo acessasse a misericórdia de Deus, porque ele ia ficar com cara de bosta. Então o fato dele achar que Deus ia realmente perdoar, ele não queria entregar essa mensagem. Ele queria fazer a própria coisa dele, e aí ficou mais caro para ele. Ele foi lá, ferrou a vida do povo, voltou atrás, gastou mais dinheiro de passagem, chegou no lugar e fez exatamente do jeito que Deus mandou fazer. E o povo conheceu a misericórdia e ficou ruim para ele. E ele ficou revoltado no final. Aí conversa você lerá na Bíblia.
mas é igual a sua história. É o seguinte, vá cuidar da sua vida e ajuda a gente a cuidar do Brasil. Os que estão aqui presencialmente, eu vou autografar o livro de quem vai comprar. Só levanta a mão, quantos vão fazer isso? Só para eu fazer as contas aqui. Então tá bom, você já levanta agora, levanta, vai lá que eu só vou assinar isso aí e já tô vazando, fechou? Beijão no coração de todo mundo, até amanhã às 4h59.